Você já entrou em um lugar e sentiu alguma coisa estranha sem saber exatamente o que era? Ou você já conheceu alguém e pensou, não sei explicar, mas tem alguma coisa nessa pessoa? Ou então, talvez tenha acontecido o contrário, você encontrou alguém pela primeira vez e imediatamente sentiu que gostava daquela pessoa, sem uma conversa ou sem informações suficientes, sem uma explicação racional convincente? Se você já sentiu isso, talvez você tenha chamado isso de intuição, mas o que exatamente é isso que a gente chama de intuição? Será que é um sexto sentido? Ou é o corpo percebendo alguma coisa antes da nossa consciência? Será que é uma emoção, uma imaginação? É inconsciente ou é um tipo de espiritualidade? Ou será que muitas vezes aquilo que a gente chama de intuição é simplesmente medo, desejo ou expectativa, usando uma roupa um pouco mais sofisticada? Sobre essa pergunta que nasce o podcast que eu estou chamando de IntuiCast. Esse vai ser um espaço para nós investigarmos a intuição sem precisarmos transformá-la em algo mágico, mas também sem reduzi-la àquilo que a gente já consegue explicar racionalmente. Eu sou Vilca Damiani, este é o IntuiCast, um podcast sobre percepção, intuição e as diversas linguagens que nós usamos para compreender aquilo que nós percebemos. Por que falar de intuição? Tem uma coisa curiosa sobre a intuição, porque quase todo mundo tem uma história para contar sobre ela. Veja, frases do tipo: eu sabia, alguma coisa me disse para não ir, ou eu senti que eu deveria aceitar, eu tive um sonho, olhei para aquela imagem, alguma coisa aconteceu, eu estava fazendo outra coisa e de repente eu tive uma ideia. Eu sabia, mas eu só fui entender muito tempo depois. Nós usamos a palavra intuição para experiências muito diferentes. E aqui a gente pode encontrar um primeiro dilema. A palavra intuição pode significar tantas coisas que às vezes ela acaba não significando nada, coisa nenhuma. Então, a nossa primeira proposta é fazer uma distinção importante. Nós não vamos tratar a intuição como uma resposta mágica que chega pronta. Nós vamos investigar a intuição como uma forma de percepção, uma percepção que pode envolver o corpo, os sentidos, a experiência, a nossa memória, as emoções, o reconhecimento de padrões e a imaginação. Os processos cognitivos que nem sempre chegam imediatamente à nossa consciência, pelo menos não no formato de pensamento ou de raciocínio. A intuição para nós não é o contrário da razão, é uma oposição comum, né? Dizem, né? De um lado está a razão e do outro a intuição, como se nós tivéssemos que escolher. Somos ou uma pessoa racional ou uma pessoa intuitiva. E a gente acha que essa pergunta não é correta, né? Essa afirmação não é correta. Uma pessoa pode perceber intuitivamente alguma coisa e depois usar a razão para investigar aquilo que ela percebeu. Ela também pode analisar racionalmente uma situação e depois perceber em algum momento que existe alguma coisa que os dados disponíveis não estão capturando. Então, a intuição para nós não é inimiga da razão. Ela é uma fonte de informação que ainda precisa ser examinada. É uma diferença fundamental. É diferente quando eu digo, né? Minha intuição me disse, não significa que eu estou dizendo que isso é verdade, mas para nós significa alguma coisa na minha experiência está me dando um sinal, sinalizando algo para mim. E aí começa a minha investigação. O nosso corpo percebe. Vamos pensar aqui numa situação simples. A gente está conversando com alguém, a pessoa está sorrindo, ela está dizendo todas as coisas certas, mas você está sentindo uma tensão, mesmo que pequena, no próprio corpo. Ou é um aperto no peito, ou você está percebendo que você está muito alerta, você sente uma vontade de se afastar. Talvez não consiga identificar exatamente o porquê. Será que isso pode ser intuição? Pode, pode sim. Mas será que isso pode ser ansiedade? Também pode. Pode ser uma experiência passada que está sendo engatilhada, ativada por essa nova experiência. Pode ser um preconceito, pode ser um medo,
pode ser até um simples cansaço. Por isso que desenvolver a intuição não significa que a gente vai aprender a obedecer cegamente qualquer sensação percebida. Nós vamos aprender o quê? A observar essa sensação. Então, não vai ser assim, o meu corpo disse não, então é não. Vai ser mais do tipo, o meu corpo está dizendo não. O que será que ele percebeu? Então, eu venho com uma nova pergunta a partir da percepção do que o meu corpo está me dizendo. Eu pergunto de onde vem essa reação? O que mais está acontecendo aqui? A segunda postura transforma a nossa intuição em investigação. A intuição também, né, nos ajuda a reconhecer os nossos padrões. Imagina alguém que trabalha 20 anos numa determinada profissão e essa pessoa observa uma situação em poucos segundos e diz: tem alguma coisa errada aqui. Ela não consegue explicar imediatamente, mas como ao longo dos anos ela viu centenas, talvez milhares de situações semelhantes, o cérebro acumulou ali uma grande quantidade de informações. Pequenas diferenças, sequências, comportamentos, sinais e contextos. E aí, muitas dessas informações podem ser reconhecidas antes de serem transformadas em uma explicação consciente e que pode ser verbalizada por nós. Verbalizada não só no sentido de falar, mas verbalizada no silêncio do nosso pensamento, né? Isso também pode participar da experiência intuitiva, esse reconhecimento do que a gente já viu muitas vezes. Então, quando a gente diz eu simplesmente sabia, talvez exista uma história enorme por trás desse simplesmente, uma história de experiências armazenadas. E isso a gente também quer aprender a observar. Será que a intuição pode errar? Eu acredito que a intuição não é infalível. Por quê? Porque a partir da intuição, na investigação que fazemos a partir dela, vai começar a caber ali uma parte interpretativa do nosso, né? Uma parte nossa que vai interpretar os sinais. E essa interpretação pode ser feita de maneira equivocada. Porque sim, é fácil confundir um medo, né, com uma percepção, ou um desejo com uma certeza, uma expectativa com um pressentimento, um preconceito com um dizer dos outros, ou uma experiência passada, principalmente com uma realidade presente. Então, o IntuiCast não é sobre vamos confiar cegamente na nossa intuição. Ele tem mais a ver com aprender a perceber melhor, tá? Na prática, isso é uma diferença enorme. Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui nesse episódio de estreia é que a intuição nem sempre é uma frase, é um pensamento elaborado, né? Quando a gente fala em percepção, normalmente a gente imagina que perceber é uma informação objetiva. Eu percebi tal coisa. Mas nem sempre funciona assim. A gente às vezes percebe através de uma imagem, de uma sensação. Às vezes é uma lembrança que parece totalmente desconectada com o que eu estou vivendo, mas lá na frente a gente vai fazer a conexão. Às vezes é uma música, uma associação inesperada entre talvez situações, contextos, símbolos, um sonho que parece tão assim, nossa, parece tão às vezes louco, né? E o que será que ele quer dizer? Às vezes é só uma palavra, um texto de um livro, uma vontade de fazer algo, sabe? Uma vontade de andar na rua, uma vontade de botar um pé na grama, uma vontade de desenhar. E aí, quando você está lá fazendo aquela atividade, outra informação chega. Às vezes é uma história que você ouviu e não consegue parar de pensar. Uma carta de tarô que chama muito a tua atenção. Pode ser por causa do título dela, pode ser por causa do número, pode ser por causa do naipe, pode ser por causa da imagem, pode ser por causa da mensagem. Pode ser muitas possibilidades no tarô, né? É um conjunto de símbolos muito rico. Às vezes é uma paisagem, um objeto qualquer, uma atividade manual. Às vezes é a contemplação. Eu lembro de uma vez quando eu estava esperando o ônibus para voltar da faculdade para casa e eu vi uns galhos de árvores balançando e aquilo me deu uma sensação boa. Poxa, claro, né, Vilca? Contemplar a natureza traz uma sensação boa, mas na sequência, na viagem de ônibus, eu comecei a me lembrar da árvore que eu subia quando eu era criança e aí, enfim, um pensamento que vai puxando o outro, e aquela percepção no corpo que vai ficando, ou que a gente vai desejando e me indica um caminho.
indica uma resposta para uma pergunta, ou indica uma nova pergunta, o que não é nada ruim. Aqui, então, a gente entra, né, nessa. Quando a gente expande o que é possível ser uma forma da intuição conversar conosco, a gente também expande esse nosso grande território para a linguagem simbólica como um todo. Mas não a linguagem simbólica apenas de observação, mas também a linguagem simbólica da vida ativa, né? Eu estou cozinhando. O que que é cozinhar simbolicamente falando? Eu estou lavando algo. O que que é simbolicamente falando lavar algo? Isso tudo vai expandindo a nossa percepção, o nosso olhar para o mundo, para a vida, para as coisas. E aí a gente tem mais percepções. Com mais percepções, eu também tenho mais espaço de ouvir essa voz intuitiva, poderíamos dizer assim. Então, a linguagem simbólica, imaginando aqui que a gente está vivendo, às vezes, uma situação para a qual a gente ainda não tem palavras. É difícil a gente perceber esse momento, porque é um momento de muita confusão. A partir de eu estar em contato com uma linguagem simbólica, é que eu elaboro que eu estou vivendo aquela situação, sabe? Então, quando eu estou ali, sem ter o contato com a linguagem simbólica, eu. É difícil eu perceber que eu estou vivendo aquilo. Exemplo que eu tive recentemente, eu trabalhei em um dos grupos de mulheres que eu facilito a história da La Chorona, e só, claro, eu já conheço essa história há muito tempo, já trabalhei com ela inúmeras vezes, mas só a partir desse momento eu percebi que em uma determinada situação da minha vida eu estava no comportamento de La Chorona. Entende? Então, eu estava vivendo isso antes, tive contato com a história, e a partir desse contato eu percebi: nossa, olha, esse comportamento é assim, está acontecendo isso. Então, às vezes a gente está nessa situação, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente ou não percebe, porque não teve essa exposição a uns símbolos, ou não conseguimos explicar. Né? Percebemos que há algo, mas não conseguimos explicar. E aí, um dia a gente vê uma imagem ou vê uma ponte, por exemplo, e acontece alguma coisa e a gente pensa, puxa, é isso. Não porque a ponte falou comigo, né? Não porque a ponte tem uma mensagem universal que diz exatamente o que a gente deve fazer ou o que a gente está vivendo, mas naquele momento, para aquela pessoa, aquela imagem criou uma associação, organizou alguma coisa dentro dela, deu forma, organizar no sentido de dar forma, forma ao pensar, deu forma para aquela experiência que era difícil de nomear. Como eu comentei aqui no exemplo da história da La Chorona, que eu estava vivendo um determinado ponto daquela história, mas sem perceber. E uma vez que eu percebo, aí é tão fácil tomar escolhas, né? E essa autopercepção é muito importante. A gente sai da, da condição de estar sendo levada pela vida e começa a assumir o volante, né? Então é nesse território que a gente vai explorar aqui, né, a linguagem simbólica. A linguagem simbólica é quando ela nos ajuda a perceber algo sobre nós mesmos, tá? Então, ao invés de a gente ficar pensando, o que que significa esse símbolo, o símbolo da borboleta, e aí eu vi uma borboleta 5 vezes essa semana, e isso então que mensagem, né? Isso, a minha intuição tá apresentando para mim a borboleta, coisa que eu nunca prestava atenção antes. Nós não vamos pensar assim aqui, tá? Nós não vamos explorar assim. Nós vamos explorar o que acontece conosco quando a gente encontra esse símbolo. E isso tem a ver com essa autopercepção, né? Os símbolos, eles podem funcionar como uma linguagem para experiências que ainda não foram completamente organizadas em palavras para nós, tá? Então, ao longo do IntuiCast, nós vamos conversar sobre arquétipos de uma maneira geral, vamos falar de muitos arquétipos, eu vou apresentar aqui. Acho que tem mais de 80 arquétipos já separados para a gente conversar. Nós vamos falar de sonhos e análise de sonhos e interpretação de sonhos e o como o sonho continua depois reverberando na nossa vida acordada. Nós vamos falar sim de tarô, porque é um conjunto de linguagem simbólica muito rico e que a partir da exposição a essa linguagem a gente consegue muito aflorar essas percepções que podem estar aí sem nome ainda, né? Sem verbo. Outras imagens, não só imagens de tarô, músicas que levam a gente para um outro lugar, um outro estado, são capazes de nos fazer viajar sem sair do lugar, né? Uma viagem no tempo, uma viagem para um outro lugar, uma viagem para uma outra emoção. Então, músicas também, arte de uma maneira geral.
E além disso, tem algumas práticas meditativas e contemplativas ou manuais que também nos colocam nesse lugar onde há um espaço para eu ver além do que se vê e para eu ouvir além do que é dito. Tá? Então, essas atividades todas nós vamos abordar ao longo dos episódios aqui, tá? E claro, a gente não vai querer ficar dizendo, ah, isso é intuição ou não, tá? Ou transformar um símbolo em uma resposta. Nós vamos sempre focar, né, como as diferentes linguagens nos ajudam a perceber, elaborar e dar forma àquilo que estamos vivendo. Vivendo no presente ou que vivemos no passado, mas que por algum motivo ainda está no nosso presente, tá? Então, o IntuiCast ele vai servir como uma espécie de laboratório de percepção, tá? O que eu gostaria, o que eu quero que este podcast seja, é esse laboratório de percepção. Vai ser um lugar para fazer experimentos, para experimentar, para observar, fazer perguntas, colocar as coisas em dúvida, né? Para investigar, para descobrir. Vamos conversar sobre ciência e psicologia, claro, como elas nos ajudam a compreender essa percepção, cognição, memória, reconhecimento de padrões, mas a gente também vai entrar em territórios onde a experiência humana costuma ser expressa de uma outra maneira, não só na questão do que é científico, mas também aquilo que é extremamente individual, é aquilo que é o meu sonho, o que o meu sonho representa para mim, é aquilo que eu vejo numa determinada imagem e o que aquilo tem a ver comigo, aquilo que eu identifico num mito, num arquétipo, numa história, aquilo que uma música ou uma outra obra de arte me traz, aquilo que eu sinto no meu corpo, aquilo que através das minhas práticas eu percebo a respeito de mim e da minha vida. Vamos tentar manter essa atividade, né, esse laboratório, com uma premissa de curiosidade sem credulidade, ou seja, eu vou sempre estar curiosa e perguntando, mas eu não preciso envolver crenças aqui. E também trazer mais uma premissa. A racionalidade, sim, mas sem reducionismo, sem eu reduzir só a explicação mais lógica, científica ou aquela que já está escrita. A gente não precisa escolher entre acreditar em tudo e não acreditar em nada. A gente pode fazer o quê? Investigar e ver, perceber o que faz sentido para cada uma de nós, tá? O IntuiCast, ele vai ter aqui, claro, sempre um tema semanal, mas nós teremos quadros, tá? Então, alguns elementos vão acompanhar os episódios. Em todos os episódios, nós vamos ter uma carta de tarô. Tá? Não para ser aquela coisa da tarô preditivo, né? Muito menos como resposta, tá? Ele sim vai ser uma exposição à linguagem simbólica, a um tipo que é muito rico, como eu falei antes, e essa exposição, ela pode ter a capacidade de abrir novas perguntas na nossa experiência e novas perspectivas. E também teremos sempre como quadro fixo uma música. A música é essa linguagem que desperta memórias, sensações, associações que muitas vezes sem essa experiência, né, esse contato, a gente não consegue acessar essas informações apenas por uma explicação racional. E aí a gente vai ter, então a gente sempre vai ter uma carta de tarô, a gente vai sempre ter uma música e a gente vai ter um quadro que é variável, tá? Então o quadro variável é assim, ó, situação cotidiana. E aí vamos contar, né, experiências que algumas pessoas nomearam como intuição e nós vamos ver, isso é intuição ou não, né? O que que isso diz para você? Nós vamos investigar então sonhos também dessa maneira, ou estava fazendo uma atividade assim, assim assado quando chegou tal informação. Histórias que acabam trazendo também essa percepção, tá? Algo que vai fazer esse quadro é para nos permitir sair um pouco da teoria, experimentar um pouco dessa percepção na prática. Tá? Então a gente não vai falar apenas sobre intuição, mas a gente aqui com esse podcast eu quero criar oportunidades para que você perceba a sua intuição. E uma coisa importante para isso acontecer, que é importante falar nesse primeiro episódio, é que a intuição ela precisa de espaço, tá? Então, se eu estou permanentemente ocupada com muita informação, notificação, lista de coisa para fazer, metas e opiniões dos outros e produção de coisas e consumo de coisas,
A nossa atenção está sendo constantemente disputada. E aí eu posso até ter vários insights, mas eles passam batido no meu dia, porque eu não tenho nenhum espaço para ouvir esses insights, tá? Então, ah, às vezes o que está atrapalhando a minha autopercepção, a minha conversa e a minha elaboração do que ainda não se colocou em palavras, seja apenas excesso de ruído, porque eu tenho tanta coisa acontecendo que eu não consigo parar 5 minutos, 15 minutos e me expor a uma linguagem simbólica e deixar aquilo acontecer. Mas tem uma coisa legal, tá? Quanto mais a gente vai treinando, mais isso vai ficando natural. Então, acaba depois compondo o nosso dia a dia, mesmo que eu não esteja mais prestando atenção, mesmo que eu não esteja mais separando um tempo para isso. Então, é como um músculo novamente, né? Quando a gente treina aquilo ali, aquilo se desenvolve e começa a fazer parte do nosso dia a dia. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho dessas práticas de desaceleração, tá? Porque a gente precisa também, né, desse espaço, não para buscar essa mente pura, né? Aquela que, tipo, quando acontece quando a gente medita, mas para a gente apenas diminuir alguns estímulos para possibilitar essa percepção de coisas que talvez já estejam aí e que estão abafadas por causa dessa quantidade de ruído, tá? Para esse primeiro episódio, vamos deixar uma experiência muito simples. Nós temos aí, né, todas as quartas-feiras esse novo episódio, então, daqui para a próxima quarta-feira, 7 dias, né? Observe. A pergunta assim, como é que eu faço essa observação, Vilca? Só presta atenção no que chama a tua atenção. Preste atenção no que chama a sua atenção. Porque às vezes alguma coisa chama a nossa atenção, mas eu não presto atenção. Prestar atenção, dar esse espaço, dar essa oportunidade, fazer boas perguntas sobre aquilo que me chamou a atenção. Tá? Eu não preciso ter a resposta, eu não preciso interpretar, não preciso buscar significados ocultos, transformar tudo, né, em mensagem. Mas observa, observa. Às vezes é uma cor chama atenção, gente, uma vontade chama atenção, alguma coisa que você vê e que ficou pensando depois, né? Ou que te causou uma sensação forte física em algum momento e anota. Anote o que chamou a sua atenção nesses últimos dias. Na semana que vem, quando a gente tiver o nosso próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E lá no final, né, antes do próximo episódio, olha para essa lista, tá? Às vezes a gente olha para aquela lista ali, anotei tudo que me chamou a atenção, pode ser nesse dia, nos 7 dias, em 3 dias, sei lá. Eu olho, nossa, aqui não tem o menor significado, tem coisas aqui que não tem nada a ver. Mas tem coisas ali que pode ser que estejam mostrando um padrão, né? Alguma coisa que pode, talvez, indicar indicar algo além. Então, prestar atenção ao que chama a sua atenção. Ok? Nos próximos episódios a gente vai entrar mais fundo nessas investigações, vamos falar sobre corpos, o corpo e os sentidos, né? Padrões, sonhos, tudo aquilo que eu já comentei aqui, tá? E vamos trabalhar, né? Essa pergunta que eu acho que vai acompanhar o podcast o tempo todo. Como a gente distingue aquilo que a gente está realmente percebendo daquilo que a gente está projetando sobre o mundo. A intuição talvez nos ajude a fazer melhores perguntas e a partir delas fazer mais. E quem sabe, né? Eu gosto muito desse exercício de fazer a pergunta e deixar o mundo responder. Mas de verdade a resposta é minha, porque as respostas que o mundo me dá vão precisar se conectar com algo em mim. Então, às vezes, as duas pessoas fazem a mesma pergunta e recebem respostas do mundo totalmente diferentes, porque realmente é a sua experiência de vida e é a sua percepção de vida, tá bom? Encerrando o nosso primeiro encontro aqui, qual foi a última vez que você percebeu alguma coisa antes de conseguir explicar? Eu diria que todo dia, o tempo todo, acontece alguma coisa comigo desse tipo, né? Aquele pequeno tem alguma coisa aqui, eu não sei exatamente o que é, eu estou muito acostumada a viver assim já há muitos anos, então para mim isso já é
natural. Não elaboro quase nada de imediato, elaboro, claro, mas eu não coloco uma chancela, um atestado de certeza sobre aquilo. Eu espero um pouquinho para ver as coisas acontecendo, se desenrolando, as associações, as cognições, as sensações que vão acontecendo, tá? Essas conexões todas. Eu não corro imediatamente para aceitar como uma verdade ou acreditar em algo, mas eu também não corro para ignorar aquilo, né? Eu acho que isso é bem importante aí para a gente trabalhar, né? O que está chamando a nossa atenção enquanto caminhamos? A intuição, às vezes a gente pensa, né? A minha intuição me disse para ir, ou para não ir, para fazer, ou para não fazer, para falar, ou para não falar. E eu já gosto mais de olhar para a intuição como algo que está chamando a minha atenção enquanto eu estou fazendo algo. E a partir disso eu vou perguntando o que isso quer dizer, né? Não é as respostas que a gente recebe não são sim ou não, normalmente, né? Elas podem ser sim ou não à medida que você faz a escolha de ir para a direita, e aí você pergunta e ela vai te mostrando, sim, continua na direita, certo? Então, não é não fazer nada, né? Não é ficar só apenas esperando a resposta para depois agir. Muito do que a intuição diz é na vida vivida, na vida agida, entre aspas, viu, pessoal? Então é sobre isso o IntuiCast. Se você quiser continuar essa investigação comigo, a gente se encontra no próximo episódio. Inscreva-se para não perder nenhum episódio, porque é uma série que vai ser muito legal. E fique, né, com isso. Até lá, até o nosso próximo encontro. Preste atenção ao que chama a sua atenção. Abraço.